José Botto acabou de chegar por essa porta e já tem que tomar a primeira decisão. O jogador se despede do Flamengo e o Wesley fala sobre saída do Mengão. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante, nós estamos aqui no aeroporto, o Botto acabou de chegar agora, a gente fez um plantão aqui e, é claro, estamos de plantão nesse final e também no começo do ano, trazendo todas as notícias e todas as informações do Flamengo para você. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando sobre a chegada de José Botto. O novo dirigente do futebol do Flamengo chegou na tarde desse sábado, estava previsto que ele chegasse, inclusive, na parte da manhã, hoje, 6h30 da manhã, por conta de ter tido voo cancelado. O voo foi para a parte da tarde e ele chegou aqui por volta de 3h30, 4 horas da tarde, ele já estava de saída. Ele saiu aqui do aeroporto do Galeão e foi correndo para o Maracanã, onde encontrou com o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Zico, ídolo maior aí da nação rubro-negra, que faz hoje no Maracanã o Jogo das Estrelas. E por falar nisso, no Jogo das Estrelas, ali na chegada dos jogadores, tem aquela zona mista, e o Wesley falou sobre a saída dele do Flamengo. Ele foi perguntado se fica ou não fica para 2025. E ele disse que o futuro dele, a decisão da permanência dele, se ele fica ou não no Flamengo para o ano que vem, está por conta dos seus empresários juntamente com o Flamengo. É quem está cuidando disso. Ele disse que se o sonho dele é ir jogar na Europa, é jogar fora, porém, se ele permanecer no Flamengo, ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Fez também questão de exaltar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Disse que o Felipe Luiz ajudou muito ele nesse processo de alavancagem. Do meio do ano para cá, o Wesley ele cresceu realmente muito. Assim, ele teve uma crescida muito grande. Ele ficou realmente, se tornou realmente um jogador muito importante para o Flamengo. Ele disse que o Felipe Luiz teve uma boa participação nisso, porque desde os tempos em que o Felipe Luiz era jogador, ele já olhava, já via e dizia, olha, tem algumas características do Felipe que eu preciso pegar para poder ficar ali o mais parecido com ele possível. Foram as palavras do Wesley para falar sobre o futuro dele. Outra situação foi o Davi Luiz, que se despediu hoje oficialmente do Flamengo. Ele fez um vídeo nas redes sociais para se despedir e ele pediu desculpas, inclusive, ao torcedor rubro-negro por não ter tido uma despedida como ele queria, uma despedida mesmo, um jogo de despedida, com ingresso, com copo, com tudo. Ele falou, desculpa, não foi possível. Ele fez questão de agradecer o carinho, o calor humano do torcedor rubro-negro com ele no período em que ele esteve aqui no Flamengo e também ele fez questão de agradecer os funcionários e agradeceu os funcionários que cuidam do gramado, agradeceu os funcionários que cuidam da cozinha, agradeceu a todos os funcionários do Flamengo. Davi Luiz, que realmente é um jogador que no convívio é um cara diferente, é um cara que respeita a nação rubro-negra, respeita o torcedor, é um cara que sempre estava ali respeitando, sempre estava ali somando com o torcedor rubro-negro e agora oficialmente se despediu do Mengão. Já tinha notícia essa semana, o Flamengo no domingo passado já havia soltado uma nota oficial dizendo que ele não permaneceria no Flamengo, que ele iria sair e hoje, oficialmente, o Davi Luiz, ele se despediu através do vídeo nas redes sociais. Bom, José Botto chegou e já tomou a primeira decisão no Flamengo sobre o futuro do jogador Pablo. Havia expectativa até dele ir fazer a pré-temporada, já que o Davi Luiz não vai. Porém, o Pablo não vai fazer a pré-temporada junto com o time. Vai ficar no Rio de Janeiro para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. E aí a gente precisa, pessoal, falar sobre isso. Se o Flamengo não está levando o Pablo para a pré-temporada, uma coisa fica muito clara. O jogador
não está nos planos do Felipe Luiz. Ainda com a saída do Davi Luiz, abre-se uma vaga no sistema defensivo. Se o Pablo estivesse nos planos, ele que voltou do Botafogo, o Felipe Luiz falaria, olha, ele está nos planos, faz o seguinte, vamos levar ele para a pré-temporada. Ele vai viajar com o grupo, vai fazer a pré-temporada, vai fazer ali os primeiros treinos, vai fazer os primeiros trabalhos e depois ele vai desenvolver junto com o grupo. Porém, não, o Pablo está fora da pré-temporada, não viaja com o grupo para os Estados Unidos e vai ficar para jogar os primeiros 4 jogos do Campeonato Carioca. Por falar nos primeiros 4 jogos, como vocês sabem, esses primeiros 4 jogos serão no Nordeste. Primeiro jogo em Aracaju, segundo jogo em Campina Grande, terceiro jogo em Natal e quarto jogo em São Luís do Maranhão. Os ingressos já estão à venda e quem vai disputar esses 4 jogos não é o elenco principal, e sim o elenco alternativo, com 5 jogadores, a princípio, do time principal. São eles, Pablo, Cleiton, zagueiros, o Lohan, que é meia, o goleiro Diogo Alves e o Carlinhos, atacante. São esses 5 jogadores do elenco principal, além do Thiaguinho, que também estava emprestado ao 13 de Campina Grande, voltou e também vai disputar esse início de campeonato carioca. O Flamengo tem 5 jogadores na eminência de sair agora em 2025. Isso porque estão em final de contrato. São eles, o goleiro Matheus Cunha, que termina o contrato em dezembro de 25, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato e sair. O zagueiro Pablo, que voltou do Botafogo, está no seu último ano de contrato. Falava-se até na possibilidade de uma rescisão de contrato amigável entre Flamengo e Pablo. Gente, muito difícil que isso aconteça. O empresário do jogador disse que ele não vai aceitar a rescisão de contrato, ou o Flamengo empresta ele para algum clube mais um ano, ou o Flamengo negocia ele em definitivo. Então vamos lá. O goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Pablo, o zagueiro Cleiton, que hoje de manhã eu trouxe a informação sobre o interesse do Benfica na contratação do Cleiton, o volante Eric Pulgar e o lateral direito Guilhermo Varela. Esses 5 jogadores, o contrato deles terminam agora, em dezembro de 2025. No caso, daqui a um ano, né? Em dezembro de 2025. E daí, a partir de julho, eles já podem assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outro clube do mundo. Se o Flamengo tiver planos de contar com algum desses atletas, acredito que o José Botto já por agora vai começar a alinhar a renovação dos contratos. Vale lembrar que a informação que saiu é que o Botto quer renovar o contrato do zagueiro Cleiton, que despertou o interesse do Benfica de Portugal. O que pode acontecer é o seguinte: Flamengo renova o contrato do Cleiton, empresta ele, digamos, para o Benfica, para ele ganhar rodagem, para ele jogar, para se valorizar. Aí ou o Flamengo vende ele lá para fora, ou o Flamengo traz de volta o jogador mais experiente. Isso é uma opção que o Flamengo tem. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso. Bom, Vene, em que jogo o time principal do Flamengo vai estrear na temporada? Nós descobrimos e vamos... Quem se despediu oficialmente do Flamengo foi Davi Luiz. Ele publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais. Tem uma parte do trecho que ele diz: eu me despeço da mesma forma que eu cheguei aqui, beijando o manto que me deu muitas alegrias. Boa sorte ao Davi Luiz em sua próxima empreitada, um cara que merece todo o respeito do mundo pelos torcedores do Flamengo, honrou a camisa durante esses 3 anos e meio que esteve no clube. Então boa sorte ao Davi Luiz, um cara sensacional e um profissional incrível. E o José Botto, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. Ele chegou falando, dando entrevista à Flá TV. A gente pegou aqui as primeiras palavras do José Botto, novo diretor rubro-negro. Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. Peço desculpa pela voz, ele estava bem rouco mesmo. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e ao Felipe Luiz também. Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo, com o Felipe Luiz no caso. Ele tem ideias muito modernas, temos ideias muito parecidas. Foi ótimo esse encontro. O elenco é excelente, a expectativa é sempre poder puxar mais por ele. Penso que esse elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. Vamos trabalhar para dar alegria à nação.
José Boto chegou por volta de 3h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro. Ele foi direto ao Maracanã, estádio que o Flamengo utiliza para mandar seus jogos. Hoje o Maracanã recebe o Jogo das Estrelas, que é o jogo organizado pelo maior ídolo do Flamengo, o Zico. E lá no Maracanã ele vai conhecer as estruturas do Flamengo, porque o BAP, presidente do Flamengo, está lá, vai recebê-lo e lá ele vai conhecer as estruturas que o Flamengo utiliza ali para mandar os jogos no Maracanã. Então não é uma visita apenas para marcar presença num jogo festivo, muito pelo contrário. Digamos que é uma visita técnica que o BAP e o Boto estão organizando nesse sábado, aproveitando, juntando o útil ao agradável. Depois, amanhã também, ele vai ao Ninho do Urubu, já começando todos os trabalhos, tá? Segunda-feira ele concede uma entrevista coletiva, 1h da tarde está previsto, ele vai responder questionamentos da imprensa. Inclusive lá no Maracanã teve gente já perguntando sobre Firmino e ele deu uma risadinha para a câmera e tal, nem confirmou, nem negou, nada disso, tá, pessoal? Não estou aqui dizendo que ele confirmou a informação, mas ele já pôde perceber como ele será cobrado aqui no Flamengo. Repito o que eu falei no vídeo anterior, Flamengo vai ser o maior desafio da carreira do José Boto. Em nenhum outro lugar do mundo ele encontrou a pressão que ele vai encontrar aqui no Flamengo, porque é uma pressão muito grande. Eu acho que ele está começando a ter noção disso. Informação aqui, vamos lá. Mudando agora de assunto, sobre planejamento. O Pablo, zagueiro que estava emprestado ao Botafogo, retornou ao Flamengo, está treinando com o elenco que vai disputar o Carioca, e existia essa dúvida, se ele iria para os Estados Unidos, se ele iria disputar o início do Carioca. Apurei, tá, que o planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a nova gestão, o presidente BAP, é que o Pablo dispute o início do Campeonato Carioca. Não vai viajar com o elenco para os Estados Unidos. O elenco viaja no dia 10 de janeiro e o Pablo não vai estar presente nessa delegação. Ele vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E o que eu mais escuto nos últimos dias é: Vene, em que jogo o Flamengo vai botar o time principal para estrear na temporada? Vamos lá. Antes de mais nada, o Flamengo tem um contrato que precisa jogar 5 jogos fora do Rio de Janeiro. 4 serão no Nordeste e a gente vai trazer aqui, ó. Primeira rodada, dia 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, dia 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo no estádio Amigão, em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, às 21 horas, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas, em Natal. Quarta rodada, 22 de janeiro, às 19 horas, Bangu e Flamengo, estádio Castelão, em São Luís. E a quinta rodada contra o Volta Redonda seria esse jogo em Manaus. Mas, como é perto da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, a atual gestão mudou o planejamento. E já conversou com o Volta Redonda. Inclusive quem está conversando com o Volta Redonda é o Gabriel Skinner, supervisor. Ele era supervisor com o Landim, chegou a ser demitido e agora está de volta ao Flamengo. Inclusive ele estava hoje no aeroporto recebendo o José Boto. Então ele já está trabalhando, ele está conversando com o Volta Redonda para definir o local desse jogo. A tendência é que seja no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Esse jogo é mando de campo do Volta Redonda. O Volta Redonda já tinha um acordo com o Flamengo para jogar em Manaus, mas agora a nova gestão, entre aspas, voltou atrás e redefiniu esse planejamento. Até porque esse jogo contra o Volta Redonda, pelo planejamento adotado por José Boto, Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo, será o jogo da estreia do elenco principal na temporada. Eles vão retornar dos Estados Unidos, lá eles vão fazer amistosos e tal, toda uma preparação. E aqui nessa quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, o Flamengo tem o planejamento de estrear o seu time principal. E aí muita gente me questiona, gente que mora, por exemplo, em São Luís: Vene, Bangu e Flamengo não tem como ser o time principal. O planejamento não é esse. Esse é o planejamento adotado pela diretoria do Flamengo e a gente está trazendo aqui para vocês com exclusividade. Então, quem me questiona na rua, peço desculpa.